E aí, povo, buenos dias, buenos dias. Hoje, aula de revisão para o nosso teste, que o assunto serão diminutivo e aumentativo e verbos no presente do subjuntivo. É isso aí. E aí, eu quero que vocês já abram na página 6 e 7 do livro de espanhol de vocês, para que a gente acompanhe, para a gente acompanhar aqui por aqui o nosso assunto para a gente relembrar. Vamos lá. Diminutivo e aumentativo. Os diminutivos e aumentativos são capazes de conferir ao texto um caráter afetivo, pejorativo e de emoção. Sua formação ocorre por meio de acréscimo de sufixo. E aí, diminutivo e o aumentativo, como eles já falaram, eles servem para a gente ter um valor semântico ou pejorativo ou de carinho, de afeto, né? Como a gente fala, menininho, menininha. Quando a gente vai falar de uma pessoa cabeção, aí a gente tá falando de uma forma pejorativa, certo? E aí nós temos diferenciações. Cada palavra no espanhol vai ter um tipo de terminação pra gente colocar tanto no diminutivo, tanto no aumentativo. E aí os sufixos formadores do diminutivo são ito e ita. E aí a gente tem que ficar ligado nas terminações dessas palavras que são acrescentadas. Palavras terminadas em A, O e Y. E quando são terminadas por consoantes N e R, a gente acrescenta ito e ita. Como ninho, que termina com O, a gente acrescenta o ita e fica ninhita ou ninhito, certo? Cito e cita, para as palavras terminadas em E, N e R. Aí fica cochecito e murrecita. Coche, terminado em E, que seria carro, aí ficaria cochecito. E aí, morrer, que termina com R, e ficaria murrecita, certo? Idio e idia, oucidio ou cidia, exídio ou exídia. Chiquito, a gente pode botar como chiquilito. Ou friecídio, frio, né? De frio. Ou poderia colocar, porque frio termina com O. A gente poderia colocar friito, se fosse esse o caso. Certo? Pode ser das duas formas. Excito e excita, com palavras monossilábicas. Vocês sabem que são palavras monossílabas, né, minha gente? Se não souberem aí, vocês falem aqui embaixo para eu ver se vocês sabem. Dizer, professora, eu não sei o que é a palavra monossílaba. Ou paroxítona, ou oxítona. Aí vocês falam que a gente dá um reforço aí na memória de vocês. Palavras monossilábicas, elas vão ter o acréscimo de excito ou excita. Aí ele colocou flor e pie. Florecita ou piececito. Seria desse jeito. Achuelo para os outros tipos de palavras que não entram nesse mérito aqui, nessas terminações aqui. Ladronzuelo ou in e ina para as outras também que não combinem. E na maioria das vezes, para a gente, professora, mas como eu vou saber de tudo isso? Vai da lei do que combina mais. E aí dá mais certo. Porque é muito difícil a gente colocar todos fora, eu estou dizendo isso, das terminações que não seguem uma regra, certo? Para as terminações que seguem uma regra, tem que ter, tá bom? Esse do ito e ita, ele tem uma regra, do cito e o cita tem uma regra. Idio, o excito tem outra regra só para palavras monossilábicas e os outros não têm outras regras, só para as terminações que não seguem uma regra predestinada para ser utilizada. Então, quando ele não tem essa regra para ser pré-utilizada, a gente vai na lei do que combina mais, só para esses casos, certo? Para os outros casos que tem palavras que terminam com O, tem essa terminação, com A, tem essa terminação, e tem que ficar ligado nisso. Mas para as palavras
que eventualmente não seguem uma regra de terminação, a gente pode fazer essa lei do que combina mais, certo? Mas na prova, eu vou colocar só aquelas palavras que são mais usadas e que também são mais fáceis de a gente colocar e a gente fazer essa adequação, certo? E aí eu tenho, página 7, os aumentativos. Ona, não temos um pré-requisito para colocar essa terminação, então llorón ou llorona, que seria chorão ou chorona. Ote ou ota são feita para uma palavra para a gente atribuir um valor pejorativo para ela. E também não tem um pré-requisito. Então, vai pela lei da combinação. Feiote ou cabeçota, que seria feião ou cabeção. Cabeçota, que seria esse aumentativo. Acho ou acha. Ricacha, que seria ricaça, certo? E ucho ou ucha atribui também um tom pejorativo, que seria gorducho ou flacucho, que seria gorducho ou magrão, alguma coisa desse tipo, certo? E aí o aumentativo do aumentativo. Picarón seria um malandrão e picaronaço seria um malandraço, certo? E o aumentativo do diminutivo, roseta, uma rosa, e roseton, rosácea, uma rosa muito grande, né? E aí o diminutivo do diminutivo, chiquito, que seria pequenino, e chiquitito, que seria pequenininho. E aí o diminutivo do aumentativo salão, que seria salão, e saloncídio, que seria salãozinho, certo? E aí essa parte 7 aí, a gente já viu, né? Já viu também as cores. E nós vamos ver agora, aliás, os verbos no presente do subjuntivo. Subjuntivo, página 16. Página 16 aqui, ó. Página 16, vamos lá. Verbos que têm irregularidade própria no presente do subjuntivo. Então, seria verbos irregulares no presente do subjuntivo. Não, menina, não é página 16 não, minha gente, desculpa, é página 12. Oh, meu Deus, toda dor, eu já querendo... Vamos lá. Verbos regulares no presente do subjuntivo. A formação dos verbos no subjuntivo são: os verbos subjuntivos de todos os verbos também são os verbos irregulares, são formados na primeira pessoa do singular do presente indicativo, agregando ao radical do verbo e suas desinências. Não sei se vocês, quando estava vendo formação de verbo no 6º ano ou no 7º, vejam só. Na maioria das vezes, quando a gente vai estudar verbo, nós temos o estudo do radical, das desinências. O que seria o radical? Nós temos o verbo hablar, por exemplo. Quando eu vou tirar o radical do hablar, eu tiro a terminação AR, certo? E aí, para outros verbos que terminam com R e R, eu também tiro essas partes do verbo quando ele está no infinitivo, que seria a sua parte mais simples, vamos dizer assim, certo? A primeira parte do hablar, temer, partir, seria do hablar, o AR, do temer, ER, e partir, IR. E quando ele está nessa forma, hablar, partir, temer, ele está na parte infinitiva dele. Então, é aí que a gente vai cortando essas terminações. Quando a gente corta elas, quando a gente tem um verbo regular, por exemplo, regular, quando a gente tem um verbo regular, a gente vai só repetindo essas partes, esses radicais, em cada pronome.
E aí o que a gente só adequa é a terminação de cada verbo para cada pronome. Cada pronome tem sua terminação, certo? Como ele bota aqui. A terminação dos verbos da primeira conjugação é es, o emos, o eis e o en. Segunda e terceira conjugação é a mesma terminação para todos os verbos. A, as, a, amos, as e an. São essas, certo? E aí nós temos 3 exemplos de verbos: cantar, comer e partir. E nós temos que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós outros cantemos, que vosotros canteis, que eles cantem. Comer, que eu coma, que tu comas, que ele coma. Que nós outros comamos, que vosotros comais, que eles comam. Partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós outros partamos, que vosotros partais, que eles partam. E aí vocês vão perguntar: professora, por que o subjuntivo, a senhora colocou o que na frente? O subjuntivo, o presente do subjuntivo, ele vem muito de uma ação pretendida, ou seja, quando eu falo que ele cante, eu estou pretendendo que ele exerça uma ação. Então, a pretensão de uma ação que pode ocorrer no futuro, esse é o valor do nosso, esse é o que significa os verbos os verbos no presente do indicativo, do presente indicativo, os verbos no presente do subjuntivo. É isso, certo? E aí, vamos para os usos. Para expressar a probabilidade com os advérbios, e aí quando eu quero falar de uma probabilidade, eu tenho esse meu verbo no subjuntivo. E aí nós temos, quando ele tiver junto com um advérbio, provavelmente de tempo, ou também de probabilidade, ele vai exercer essa função de probabilidade de que uma ação ocorra, certo? E aí nós temos exemplo: talvez, que é um advérbio de probabilidade, eu estude italiano, ou seja, talvez eu estude italiano. Para expressar desejo ou animando alguém, que tu tenhas, que aí com que é essa probabilidade de uma ação que seja feita no futuro, que tu tenhas um buen viaje, ou seja, que você tenha uma boa viagem. Para expressar dúvidas, ordens ou conselhos. Eu quero que me tragas algum regalo. Eu quero que você me traga algum presente. Dudo que Carlos llegue hoje. Ou seja, duvido que Carlos chegue hoje. Les aconselho que ustedes estudiem mais para as pruebas. Ou seja, eu lhes aconselho que vocês estudem mais para as provas, certo? Então, esse os significados e os usos dos nossos verbos regulares no presente subjuntivo. Certo, pessoas? Se vocês não tiverem feito a página 13, eu quero que vocês façam, certo? Página 13 para atividade de casa hoje, tá bom? Qualquer dúvida, podem falar comigo, que eu estarei aqui para falar com vocês. Atividades, dúvidas só de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Certo, pessoas? Beijo para vocês.